gravar. Vou tentar gravar, né? Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de teoria da computação. Penúltima aula do período, certo? A gente está se aproximando do fim. E a gente está no assunto a parte mais nobre do curso, a parte mais carregada no final das contas, certo? Talvez a mais difícil de digerir para vocês, mas possivelmente é a parte mais importante num curso de teoria da computação para entender exatamente quais são os limites que a gente chega, certo? Aqui a gente pode chegar. Então, Bom, recapitulando. A aula passada a gente falou sobre máquinas de Turing, né? A gente começou a falar sobre máquinas de Turing. Então, no que é que consistia uma máquina de Turing? Ela contém 3 partes. Ela tem uma unidade de controle, que é um autômato, certo? Ele tem um autômatozinho lá, que tem uma forma peculiar de funcionar, né? As transições mudam, tá? Mas é uma máquina de estados finitos. Tá lá, eu tenho os meus estados e eu tenho transições entre esses estados que determinam qual é o comportamento da máquina. A essa unidade de controle, a gente tem anexado o quê? Uma fita infinita que no início da execução da máquina contém a entrada, né? E minha máquina pode ler e escrever nessa fita. E eu tenho uma cabeça que está apontando para a fita. No início da execução, ela está apontando para a primeira posição da entrada, não é isso? E quando a máquina executa, o que é que ela faz? Ela lê a entrada, não é isso? Ela escreve um símbolo na fita, na célula que ela está apontando, né? Na posição da fita que ela está apontando. Ela escreve alguma coisa, ela vai ler, vai escrever, vai mudar de estado e vai mover a cabeça uma posição para a direita ou uma posição da esquerda, de acordo com o que está definido na função de transição. Beleza? Então, o funcionamento da fita é essencialmente isso. E com esse funcionamento simples, eu consigo fazer qualquer computação que é factível de ser feita utilizando um computador moderno. Joia? Então, a nossa estratégia para fazer máquinas de Turing ela é muito parecida com a estratégia que a gente tem para programar. Então, o que é que a gente faz? Divide para conquistar, né? Então, eu faço subrotinas, ou seja, eu faço máquinas de Turing que representam funções e que computam alguma coisa, tá? E eu pego a saída dessa máquina e uso como entrada para uma outra máquina que faz alguma coisa. Então, fazendo isso, eu consigo fazer operações matemáticas, eu consigo manipular a informação da fita, como consigo inverter o que está na fita, eu consigo fazer filtros, eu consigo fazer uma série de coisas, algumas nem tão interessantes, outras bastante interessantes. Tá? Então, essa é a estratégia que a gente usa. A gente divide para conquistar e cada máquina faz uma coisa específica e vai modificando a fita até que no final você tem na fita o resultado da computação que você quer, né? E, obviamente, a última máquina é a que vai aceitar ou rejeitar o que tiver lá na fita. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu quero... para eu ver mais de vocês. Deixa eu botar aqui o chat para se alguém escrever alguma coisa. Lembrando sempre, eu nem sempre vejo o chat, certo? Eu estou aqui, eu fico olhando aqui para a janela, é por isso que minha cabeça fica desviada, mas nem sempre eu vejo o que está no chat. Então, se acontecer algum problema durante a aula, se der um freeze aqui no que eu estou falando, congelar a imagem ou qualquer outra coisa, certo? Vocês me interrompam com áudio para eu voltar, ou se tiver dúvida, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, então esse é o funcionamento básico de é a forma como uma máquina de Turing funciona, tá joia? E a estratégia que a gente usa é a estratégia quando a gente desenvolve software, de dividir para conquistar. Formalmente, tá? Formalmente, o que é uma máquina de Turing para a gente? A máquina de Turing é uma cétupla, ou seja, uma tupla com 7 elementos. Q, sigma, gama, delta, Q0, QA e QR, tá bom? Q é o conjunto de estados e é um conjunto finito, tá? Sigma é o alfabeto da entrada, ou seja, minha entrada.
No início da máquina, o que é que eu tenho na fita? No início da execução da máquina, eu tenho a entrada, que está construída sobre esse alfabeto sigma, e todo o resto da máquina, da fita, tem um símbolo branco. E o símbolo branco não faz parte do alfabeto da entrada. Eu tenho gama, que é o alfabeto da fita, certo? Gama, além de conter todos os símbolos que são o alfabeto da entrada, ele também contém o símbolo branco, tá? Então ele tem o meu alfabeto da fita, ele é composto pelo menos do símbolo branco com todos os símbolos que são do alfabeto da entrada. Pode ter mais coisas ou não, aí vai depender de máquina para máquina. Eu tenho uma função de transição, delta, certo? Que é definida como delta, ela lê um símbolo, ela vê qual o estado e lê um símbolo da fita, certo? E ela vai para um estado, escreve alguma coisa na fita e move a cabeça que está apontando para a fita, uma posição para a direita ou uma posição para a esquerda. Q0 é o estado inicial, QA é o estado de aceitação e QR é o estado de rejeição. Lembrando que, na máquina de Turing, eu tenho essa figura do estado de rejeição explícito, certo? Ele existe. E eu tenho apenas um estado de aceitação. E o importante, uma vez que a máquina atinge um desses dois estados, de aceitação e de rejeição, ela para. A máquina para de executar, quando chega em um desses estados, e aceita ou rejeita. Tá? Independente dela ter lido a entrada toda ou não. Ou já ter lido, ela pode voltar, ela pode ficar na fita indo e voltando, várias vezes até que termine a computação e ela vai aceitar ou rejeitar a entrada. Tá? Quando ela chega no estado correspondente. Joia? Bom, e com isso, com essa brincadeira, eu consigo fazer essencialmente tudo que você consegue fazer com um computador moderno. Então, se você pensar aí nos programinhas simples que a gente fazia, que vocês faziam quando começaram a programar lá em LP1, certo? Operação aritmética, tipo cálculo de fatorial, ver se o número é primo, processamento de lista, tipo inverter a lista, filtrar os elementos pares ou ímpares, ver se a quantidade de elementos corresponde a um número primo ou a uma potência de 2 ou só tem uma quantidade par, seja lá o que for, vocês pensarem em uma operação com lista, certo? Fazer busca nessa lista. Então, a gente consegue tudo. É tudo uma questão de como você codifica a fita, certo? Para trabalhar com ela. Se você pensar direitinho, isso não é muito diferente do que um computador faz, né? Porque você está manipulando objetos que estão na memória, então você pode ver a memória como se fosse a fita da máquina de Turing, e você está executando coisas que estão. Você está manipulando os objetos que estão na memória e modificando eles para ter um resultado. Obviamente que o computador tem operações pré-definidas que fazem coisas muito complexas, mas você sempre pode pegar cada uma dessas operações e pensar nelas como se fosse uma máquina de Turing. E aí você pega essa operação e vê, mas para fazer isso ele tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, seriam como se fossem subrotinas de máquinas de Turing mais específicas que fazem aquela parte. Tá entendendo? Então, se você der asas aí à sua imaginação, não é muito difícil ver que o funcionamento do computador ele pode ser facilmente mapeado para o funcionamento de uma máquina de Turing. Tá? E se você fizer isso, você vai entender direitinho, você vai assimilar bem porque as máquinas de Turing conseguem fazer qualquer coisa. Tá joia? Então, hoje a gente vai continuar o assunto, certo? E a gente vai falar sobre algumas coisas mais específicas. A gente vai apresentar a definição formal. Bom, na verdade já apresentou a definição formal, né? A máquina de Turing é aquela setup que eu falei 2 slides atrás. Eu ia apresentar mais alguns exemplos, mas eu decidi cortar essa parte. A gente vai falar sobre enumeradores, que é uma máquina de Turing, é um tipo de máquina de Turing bem peculiar, certo? Que tem um comportamento um pouquinho diferente da máquina de Turing que a gente conhece, mas que é equivalente às máquinas de Turing. Então, é um tipo de máquina de Turing, um enumerador. A gente vai falar sobre a tese de Just-Turing, certo? Que é um resultado teórico extremamente relevante para a gente, e eu vou falar
apresentar uma outra maneira que a gente tem de descrever máquina de Turing, que não é fazendo o diagrama de estados dela, tá? Tem um jeito mais simples e que é equivalente e que pode ser usado para descrever as máquinas de Turing, tá? Bom, antes da gente começar a falar sobre os enumeradores, eu quero apresentar um problema aqui. Vocês já ouviram falar no problema dos números de granizo? Sim ou não? Acho que já ele vai crescendo infinitamente, né? Não tem um padrão de número que se repete, né? Quando ele divide por 2. Mais ou menos. Então, a sequência dos números de granizo é o seguinte. É uma conjectura que faz a seguinte pergunta. Dado um número inteiro positivo qualquer, certo? Um número natural qualquer, é possível fazer a seguinte computação? A computação é isso. Se n for igual a 1, você pega um número inteiro positivo qualquer, certo? Ou seja, um número natural positivo. O zero não está no meio. Se o meu n for igual a 1, o procedimento acabou. Beleza? Então, eu estou tentando convergir o número para 1. Se não, o que é que eu faço? Se n for par, eu vou dividir n por 2. E vou executar de novo. Ou seja, eu vou ver se é igual a 1, não é isso? E depois vou ver se é par. Se for par, eu divido por 2. Se n for ímpar, faça n igual a n vezes 3 mais 1. Certo? Ou seja, eu vou multiplicar por 3 e vou somar 1. O resultado de um número ímpar multiplicado por 3 mais 1 dá o quê? Dá um número par. Necessariamente, né? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Aí eu vou fazer 4 dividido por 2, dá 2. Depois eu vou fazer 2 dividido por 2, dá 1. O procedimento acaba. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, n igual a 5. Bom, 5 é par, é ímpar. Então, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Bom, 16 a potência de 2 vai convergir para 1 nas divisões. Mas se eu pegar n igual a 3, né, eu vou fazer 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 10 dividido por 2, 5. Opa, 5 eu sei que vai convergir, vai dar 16, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16 e volta. Então, eu vou pegar qualquer número inteiro, certo? E vou executar esse procedimento. Certo? Todo mundo entendeu? Entenderam? Beleza. Se eu pedir para vocês fazerem um programa em Python aí para fazer isso, vocês vão conseguir fazer tranquilamente, não vão? Não vai ter problema para fazer isso. É um laço com um if else, né? Não tem muito moído. Minha pergunta é, se eu der um número qualquer, 1001, por exemplo, para qualquer número que eu der, esse procedimento vai terminar? Seu programa de computador ele vai parar, ou seja, sempre vai convergir para 1, o n, porque o procedimento só para quando o n é igual a 1. Então, a pergunta é, para qualquer número inteiro que eu der, sempre vai parar o procedimento com n igual a 1? O que é que vocês acham? Sim ou não? Acho que não é possível afirmar isso, só testando. Por que você acha que não é possível afirmar? Eu acho que não tem uma forma formal que é definido isso por baixo dos panos. A gente não consegue, tipo, aplicar isso como se fosse um teorema e saber se é ou se Certo. não é. Acho que tem que ser uma coisa Então, o que é que testando. acontece? Dentro da matemática, certo? Do nosso sistema matemático, tem um vídeo que eu coloquei no início do semestre falando sobre isso. E eu acho que está. Eu não me lembro exatamente qual módulo que está, mas eu coloquei esse vídeo num desses últimos módulos. Eu não sei se nos de máquina de Turing ou se isso está no módulo seguinte de decidibilidade, certo? Que ele fala sobre o teorema da incompletude de Gödel. Então, no nosso sistema matemático, é possível descrever teoremas que eu não consigo provar se esses teoremas são verdadeiros ou falsos. Tá? E isso tem uma implicação na teoria da computação, que é
Um programa de computador, ele essencialmente, ele é implementação física de alguma função matemática, tá? Quando você faz um programa, o que você está implementando uma função matemática que vai ser resolvida. No último nível de abstração é isso que é feito, certo? E existem algumas funções que a gente não sabe se a função para de executar ou não para de executar. E a gente simplesmente não tem como definir isso. Isso é a natureza do nosso sistema matemático, certo? E esse danado dessa série de colates, que são esses números de granizo, certo? É uma dessas funções que são muito simples, mas a gente simplesmente não sabe se esse procedimento aqui para qualquer número inteiro ou não. A gente não sabe responder essa pergunta. Eu consigo fazer o meu programa vai executar, tá? Em algum momento, o meu programa para com n igual a 1, ou simplesmente ele não para. E eu não sei se não está parando porque não se sabe se para aquele número em particular não para ou se simplesmente está demorando muito, certo? Então, só para a gente ver aqui, o procedimento é muito simples. Então, para n igual a 11, eu faria 11 vezes 3, 33, mais 1, 34, dividido por 2, 17. 17 é ímpar, 17 vezes 3 dá 51, mais 1, 52. 52 é par, dividido por 2, 26. Note que eu tenho os números podem começar a divergir aí, né? Aí eu vou passar de 26 é par, 13. Opa, 13 vai dar 13 vezes 3, 39, mais 1, 40. 20. 20 vezes 3, 60, mais 1, 61. Opa, não, 20 é desculpe. pá. 20 é par. Dá 10. 10 dividido por 2, 5. Opa, 5 eu já sei que vai cair em 16, e 16 é potência de 2, e eu chego em 1. Então, para alguns números, essa sequência de sobe e desce do valor, ela varia muito, certo? Eu não estou lembrado exatamente até quanto foi testado, eu não sei se foi 10 elevado a 68 ou 2 elevado a 68. De qualquer forma, isso é um número muito grande, né? Testou-se até esse número já e, para todos eles, converge. Mas o fato de eu ter testado até um número muito grande não quer dizer que quando eu botar um a mais, esse próximo, né, vai convergir também. Eu simplesmente não sei. Os matemáticos têm que se debruçado sobre esse problema há mais acho que desde o século passado, há mais de 50 anos com certeza, certo? E inclusive tem uma teoria da conspiração que diz que esse problema foi inventado pelos militares russos, certo? Para deixar os cientistas no Ocidente enlouquecidos com isso e perder tempo numa coisa que possivelmente não tem utilidade nenhuma, né? Mas assim, o fato é que os matemáticos têm, isso é a teoria da conspiração, obviamente, né? Eu acho que é. O fato é que os matemáticos têm se debruçado sobre esse problema há bastante tempo e ninguém tem uma resposta para essa pergunta. Sempre converge para um, para qualquer inteiro positivo, a gente não sabe, tá? Simplesmente não sabe. Entretanto, apesar de eu não saber se a série converge ou não para um, certo? É importante salientar que eu consigo fazer uma máquina de Turing que recebe um inteiro na entrada e vai calculando essa série, certo? E se esse número convergir para 1, eventualmente eu vou ter o número 1 escrito na fita e a máquina vai parar e aceitar, certo? O que essa máquina não faz é rejeitar a entrada. O que significa que essa máquina pode entrar em loop. Concordam? Sim. Digamos que a conjectura é que sempre converge, certo? Então, essa é a especulação. Acredita-se que sempre converge, embora não exista uma prova formal que isso aconteça. E isso ocorre porque tem
existem teoremas dentro da matemática que são verdadeiros, mas a gente não consegue provar se eles são verdadeiros ou falsos, tá? Isso é o teorema da incompletude de Gödel e isso é aceito como um fato dentro do nosso sistema de axiomas matemáticos que a gente usa. Mas eu consigo fazer a máquina de Turing que calcula essa série. E se o número convergir, ela vai parar. Entretanto, se o número não convergir, essa máquina não para. Tá? Isso é ligeiramente diferente. Não. Isso é bem diferente de você fazer um programa de computador que entra em loop porque você cometeu um erro. Né? Então, você cometeu um erro lá no for, o seu controle lá do for, ele estava falho, né? E você tinha uma situação em que o programa entra em loop quando ele não deveria entrar. Então, existe um erro no seu programa, ele entrou em loop porque você cometeu um erro. Nesse caso, não existe erro no programa. Ele simplesmente continua executando indefinidamente, porque para aquela entrada não converge, né? E o seu programa continua. Apesar da conjectura ser que sempre vai convergir, pode ser que não. E eu não sei a resposta. Entenderam? Então, máquinas de Turing podem entrar em loop. Isso é um fato. Espera aí, só um minuto. Tem. Minutinho. É sempre... Qual a sala lá? Qual a sala? Valeu. Tem aula aqui já. Beleza, foi mal aí. Voltando. Ficou gravado, eu vou ter que editar o vídeo depois. Bom, intuitivamente fazer esse programa é muito simples, né? Então, inclusive, já tem aqui passo 1, 2, 3 e 4. Né? Isso aqui é um for. Você vai conseguir fazer o programa. Beleza? Não tem muito o que fazer. E quando eu boto em termos de máquina de Turing, certo? Intuitivamente, o que é que eu vou fazer? Primeiro, se a máquina for vazia, eu vou rejeitar. Ou se a entrada estiver vazia, eu vou rejeitar. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou lendo a entrada, vejo se é o símbolo branco. Se for o símbolo branco, eu rejeito. Por quê? Porque eu só aceito n maior ou igual a 1. Né? N tem que ser maior do que 0. Aí, segundo passo. Enquanto o conteúdo da fita não for 1, eu estou codificando a minha entrada como uma série de 1s. Não é isso? E se eu tiver um 1, eu estou codificando 1. Eu tenho um sistema unário. Se eu tiver 2 1s, eu estou codificando o número 2. Se eu tiver 3 1s, eu estou codificando o inteiro 3. Né? Então, enquanto o conteúdo da fita não for 1, o que é que eu faço? Se a fita tiver comprimento par, removo metade dos 1s. Ou seja, eu vou escrever branco na metade dos 1s. Se não, ou seja, vai ter comprimento ímpar, eu triplico a quantidade de 1s e coloco mais 1. Né? Ou seja, eu estou só fazendo manipulação simples com a fita. Não tem muito o que fazer, né? Sim, para triplicar a quantidade de 1s, o que é que eu faria? Eu estou no início, aí eu pego opa, tem 1, boto um com bolinha, vá para o final, escreva mais 1. Volte para o primeiro 1. Olha, boto um com duas bolinhas, né? Porque eu tenho que marcar, são duas bolinhas. Aí volto para o primeiro 1. Aí, boto um com bolinha, vou para o final, boto outro um com duas bolinhas em cima. Quando eu fizer para todos os uns isso, eu saio trocando o um com duas bolinhas e um com bolinha por um normal. E coloco mais um. Ou seja, adicionar uns na fita é uma operação relativamente simples, né? Não tem muito o que fazer. Bom, na verdade, para cada um eu tenho que colocar mais 3, né? E não somente um. Porque eu estou multiplicando por 3 e não por 2. Não, para cada um eu coloco mais 2, né? Para multiplicar por 3. Beleza? Então, é tranquilo fazer uma máquina de Turing para resolver isso. Assim como é tranquilo fazer um programa de computador que implementa esse algoritmo. É isso que a gente tem aqui, é um algoritmo. Isso é importante, tá? Muito importante. Beleza? Mas a pergunta é, essa máquina de Turing sempre vai aceitar? Sempre vai aceitar? Desculpe.
Eu não sei, certo? Eu não sei a resposta para essa pergunta. A conjetura me diz que sim. A conjetura de Collatz diz que essa máquina sempre vai parar para qualquer número inteiro maior do que zero. Mas o fato é que nós não sabemos se ela para ou não. Pode ser que para algum número inteiro maior do que o que eu falei, que eu não sei se me lembro se é 2 elevado a 68 ou 10 elevado a 68, em qualquer caso é um número muito grande, né? A gente não sabe se para números maiores do que o que já foi testado vai parar ou não. Tá? Para o que foi testado, a gente já sabe que para. Mas para números maiores do que o que foi testado, nós simplesmente não sabemos. Tá? E a implicação disso direta é exatamente o fato de que máquinas de Turing podem não parar. É da natureza do modelo computacional de uma máquina de Turing isso. Tá? Ela não é feito os outros modelos que a gente viu até agora. Então, quando a gente falou sobre autômato finito ou sobre autômato de pilha, esses autômatos sempre paravam sua execução. Sempre. Toda vez que você executa um autômato finito, eventualmente, em algum momento, ele para e aceita ou rejeita a entrada. Um autômato finito para quando a entrada está vazia. Um autômato de pilha, ele para quando a entrada e a pilha estão vazias. Né? Não, ele para quando a entrada está vazia também. Vai aceitar, possivelmente quando os dois estão bons. Ele tem vários modelos, mas ele vai aceitar se a pilha. Ele vai aceitar que se ele parou num estado de aceitação. Né? E a pilha e a entrada vão estar vazias. Foi no modelo que eu mostrei, os dois têm que estar vazios. Mas ele para. Porque, eventualmente, eu termino de ler a entrada. Nesses modelos de autômato, eu leio um símbolo e descarto, faço alguma coisa e esse símbolo é descartado. Eu leio o símbolo seguinte, depois o seguinte, depois o seguinte, até que eu não tenho mais o que ler. Quando eu não tenho mais símbolos para ler, a máquina não tem mais o que fazer. Ela vai parar. Nada da máquina de Turing, isso não acontece, porque eu estou sempre lendo e escrevendo coisas na fita. E mesmo que a fita esteja eventualmente vazia, a minha máquina pode voltar a escrever coisas nela. Né? Então, a condição de parada de uma máquina de Turing é chegar no estado de aceitação ou de rejeição. Quando ela chega lá, ela para. Aí não tem nada que garante que sempre vai acontecer isso para todas as máquinas que você fizer. Então, existem máquinas que entram em loop. E esse entrar em loop, ele pode ser tanto da máquina que você fez, porque você cometeu um erro ao construir a máquina, ou seja, o seu programa de computador não era para entrar em loop, mas você botou uma condição errada lá no seu for, no seu laço, e ela entrou. Mas você não queria aquilo, mas a máquina permite, o modelo permite que você construa esse tipo de máquina. Né? Mas pode ser que seja da natureza do problema, você não tem uma solução que você garante que sempre para. Pode ser que o problema seja desse jeito. Tá? E aí a gente tem um problema, né, aqui nas mãos, porque se eu não tenho como saber se uma máquina para ou não, quando eu boto a máquina para executar e ela não para, o que é que eu faço? Tá? A grosso modo, sente e chora. Obviamente que isso é uma brincadeira, né? Você não vai sentar e chorar, mas você tem que ter noção que isso é da natureza do modelo de computação que a gente está lidando. Tá? Tá todo mundo acompanhando? Todo mundo está entendendo? Sim, sim, professor. Beleza. Então, a gente diz que uma máquina de Turing, se M é uma máquina de Turing qualquer, a gente diz que ela aceita a entrada, certo? Se ela chega no estado de aceitação, ou seja, ela chega no estado de aceitação e para, certo? Ela para no estado de aceitação. A gente diz que ela rejeita a entrada se ela para em estado de rejeição. Então, dizer que aceita e dizer que rejeita, eu estou dizendo que a máquina sempre para. Certo?
Quando eu digo que a máquina aceita a entrada, ela vai parar. Quando eu digo que a máquina rejeita a entrada, ela vai parar também. Eu digo que a máquina entra em loop se ela nunca aceita nem rejeita a entrada. Se ela nunca aceita nem rejeita, ela entrou em loop. Certo? Eu digo que a máquina não aceita a entrada se ela rejeita ou entra em loop. Olhe que esse conceito é ligeiramente diferente. Eu não estou dizendo que a máquina rejeita. Eu estou dizendo que ela não aceitou. Não aceitar é diferente de rejeitar. Certo? Não aceitar significa rejeitar ou entrar em loop. E não rejeitar também é diferente de aceitar. Não rejeitar significa aceitar ou entrar em loop. Claro, se ela entrou em loop, ela nem aceitou, nem rejeitou. Não é isso? Eu não tenho como saber se ela aceitou ou rejeitou. Ela está em loop. Tá? Ela está em loop. Então, se ela rejeita ou entra em loop, uma determinada entrada, eu posso dizer que ela não aceitou. E se ela aceita a entrada ou entra em loop, eu posso dizer que ela não rejeita. Né? E eu digo que a máquina para, certo? Se ela aceita ou rejeita. A gente tem três grandes possibilidades para uma máquina. Ela pode aceitar a entrada e pode rejeitar a entrada. E se ela aceita ou rejeita, eu sei que ela para. Ou ela pode entrar em loop, certo? E quando ela entra em loop, ela nem aceita e nem rejeita. Mas se ela entra em loop ou rejeita, eu posso dizer que ela não aceita também, certo? Então, o que é não aceita? Não aceitar. Não aceitar significa rejeitar ou entrar em loop. Não rejeitar significa aceitar ou entrar em loop. E parar significa que aceita ou rejeita. Né? De qualquer forma, eu tenho três grandes possibilidades para as minhas máquinas. Ela pode aceitar, rejeitar ou entrar em loop. Qualquer entrada, certo? Estou falando de uma máquina qualquer, que não sei qual é essa máquina. Joia? Tudo certo até agora? Tudo certo. Os conceitos são relativamente simples. É quando a gente junta tudo que começa a ficar enrolado, tá? Porque é denso. Bom, uma linguagem, todo autômato ele tem a linguagem que ele reconhece, né? Então a máquina de Turing não é muito diferente. Então, a linguagem de uma máquina de Turing, certo? É o conjunto de todas as palavras em que a máquina aceita a palavra. São todas as palavras W que M aceita W, certo? Essa é a linguagem de uma máquina de Turing. Aceitar significa parar num estado de aceitação. Então, se todas as palavras em que a máquina para num estado de aceitação definem a linguagem dessa máquina, certo? A gente diz que W pertence a L de M se M aceita W, certo? E W é uma palavra, né? Não pertence a L de M se M não aceita W. Não aceitar significa o quê? Rejeitar, é isso? Rejeitar ou entrar em loop, né? Então, a palavra não pertence a L de M se M não aceita W, ou seja, se M ou rejeita ou entra em loop. O danado é que eu não sei quando a máquina entra em loop. Eu não sei se a máquina está demorando a processar ou se ela entrou em loop efetivamente. Esse é o grande problema. Porque se eu soubesse que se eu tivesse como responder, a máquina entrou em loop, né? Eu conseguiria responder a pergunta da conjectura de Collatz. Concordam?
Concordam com isso? Concordo sim, professor. Ou seja, se eu tiver como responder a pergunta de que a máquina está demorando a processar, eu não sei se a máquina entrou em loop, efetivamente, certo? Ou se ela está demorando simplesmente e eventualmente ela vai parar, certo? Se eu tiver como responder a essa pergunta, eu vou conseguir responder a pergunta da conjuntura de Collatz. E eu não sei a resposta para essa conjuntura, certo? A suspeita é que a conjuntura de Collatz cai dentro dos casos previstos pelo teorema da incompletude de Gödel, de que é verdade, mas eu não consigo provar que é verdade. Não existe uma prova de que é verdade, tá? Isso é um negócio assim extremamente importante. Existem teoremas que são verdadeiros, mas não existem provas de que esse teorema é verdadeiro. Tá? É como se você... Isso não acontece na lógica proposicional nem na lógica de primeira ordem. Tá? Se o negócio é verdadeiro, eu consigo provar que aquele argumento lá na minha lógica proposicional e de primeira ordem é verdade. Existe uma prova, certo? Para a lógica proposicional e para a lógica de primeira ordem, para a lógica de predicado. Tá? Se o meu argumento for válido, existe uma prova de que ele é válido. Mas isso não é verdade para a matemática em geral, certo? Quando a gente vai para sistemas axiomáticos que são mais amplos do que a lógica de primeira ordem, tá? Isso deixa de ser verdade. Eu consigo descrever teoremas, ou seja, argumentos, e que eu não consigo, que são verdadeiros, mas eu não consigo provar que eles são verdadeiros. Tá? E a implicação disso direta, a gente vai ver formalmente depois por quê, mas é que eu não consigo responder a pergunta simples de se uma determinada máquina de Turing para ou entra em loop. Eu não consigo responder essa pergunta. Porque se eu conseguisse responder essa pergunta, eu responderia uma série de problemas na matemática, certo? Que eu não tenho como responder. É sabido que eu não tenho como responder. Joia? Mas o fato é que existe uma máquina de Turing que computa a série de Collatz para qualquer número, né? Pode ser que ela entre em loop, mas pode ser que não entre. Né? A máquina existe, certo? E a outra coisa importante aqui é que nós temos duas classes de máquinas de Turing. Nós temos a classe das máquinas de Turing que sempre param e temos uma classe das máquinas de Turing que entram em loop. Tá? Eu tenho a classe das que param e tenho uma classe das que entram em loop. O que quer dizer que aquela minha hierarquia que eu estava definindo, quando eu botar as máquinas de Turing no meio dele, eu vou ter duas classes ali também, certo? Então, a gente tem a classe das linguagens que são Turing decidíveis, certo? Ou simplesmente decidível, ou linguagens recursivas. E a gente tem a classe das linguagens que são Turing reconhecíveis, certo? Ou simplesmente reconhecível, ou recursivamente enumerável. Dentro das linguagens que as máquinas de Turing tratam, eu tenho duas subclasses. Eu tenho uma classe que são das linguagens que são decidíveis ou recursivas, e a classe das linguagens que são reconhecíveis, certo? Ou enumeráveis. Lembra que eu disse que eu ia falar sobre uma máquina chamada enumerador? Enumerador, lá no comecinho. Enumeradores, certo? São máquinas que lidam com o que é enumerável. Enumerar significa listar, certo? Bom, parece fazer sentido que tudo que é decidível também é enumerável, concorda?
Entrar em loop é uma coisa mais frouxa do que parar, né? Por quê? Entrar, não rejeitar, significa aceitar ou entrar em loop, tá? Então, máquinas que não rejeitam ou máquinas que não aceitam, elas incluem alguma coisa que para, né? Ao passo que o que para não inclui nada que entre em loop, né? Então, quando eu falo de não aceitar ou não rejeitar, eu estou falando de um conjunto que está aqui assim, né? Deixa eu apagar aqui. Tem um conjunto, não aceitar ou não rejeitar, tem um conjunto que vai estar aqui assim, tá? Ou seja, pegue algumas coisas que aceita, algumas coisas que rejeita e algumas coisas que entram em loop. Então, me parece que a classe do que é recursivamente enumerável, ou seja, do que é reconhecível ou do que é recursivamente enumerável, ela vai incluir a classe do que é decidível ou do que é recursivo. O que eu estou dizendo é que eu tenho a classe das linguagens regulares, certo? Depois eu vou ter a classe das linguagens livre de contexto, certo? Depois eu vou ter a classe das linguagens sensíveis ao contexto, que a gente não entrou em detalhes nela aqui no curso, mas elas existem, eu já tinha dito para você. Linguagens sensíveis ao contexto. Depois a gente vai ter a classe das linguagens Turing decidíveis, ou simplesmente recursivo, tá aqui. E depois a gente vai ter o que é Turing reconhecível, ou recursivamente enumerável, que vai estar aqui. Bom, não coubeu, certo? Mas vocês entenderam o tá aqui. Beleza? Joia? Ou seja, tudo que é Turing decidível também é Turing reconhecível. Vai mostrar mais um pouquinho sobre isso lá na frente, mas aceita. Bom, isso nos traz uma variante das máquinas de Turing, que é um negócio chamado enumerador, que eu estava adiantando para vocês, certo? Então, um enumerador nada mais é do que uma máquina de Turing, tá? Que tem uma impressora associada. O que é que o enumerador faz? A máquina de Turing, certo? Ela funciona da seguinte maneira: ela recebe uma entrada e diz se aquela entrada é aceita, se a máquina aceita a entrada ou rejeita a entrada, ou ela pode entrar em loop, certo? Um enumerador, ele é equivalente à máquina de Turing, mas ele tem um comportamento um pouquinho diferente, certo? Ele, em vez de receber a entrada e dizer se a entrada se a máquina aceita ou rejeita a entrada, ele vai executando e vai gerando palavras. E toda vez que ele gera uma palavra que pertence à linguagem que o enumerador lista, o enumerador é um negócio que lista coisas, né? Ele vai lá na impressora e imprime a palavra, tá? Então, ele, em vez de dizer se a palavra é aceita ou não, ele vai gerando as palavras que pertencem a uma determinada linguagem. E essas duas coisas, elas são equivalentes. Tanto a máquina de Turing quanto o enumerador, eles dizem respeito à mesma classe de problemas, certo? Eu posso construir uma máquina de Turing a partir de um enumerador e posso construir o enumerador a partir de uma máquina de Turing, tá? Como danado eu faço isso? Ó, muito simples. Então, se eu tiver um enumerador, tá? E quero ver se uma determinada máquina de Turing e quero construir a máquina de Turing que reconhece palavras que são geradas pelo enumerador, o que é que eu faço? Eu recebi a entrada, vou fazer a minha máquina. Sobre a entrada W, o que é que eu faço? Rode o enumerador E. Toda vez que o enumerador gerar uma palavra, eu vou comparar com o W. Se for igual, eu aceito. Se não, continua rodando o enumerador. Tá?
E se W não pertence à linguagem do enumerador E, o que é que acontece? Se ela não pertence, nunca vai ser gerado por E, concordam? Sim, professor. Portanto, a máquina nunca vai aceitar. Ela nunca vai parar, essa máquina M. Simplesmente porque E nunca vai gerar W. Como E nunca gera W, ela vai estar sempre gerando um novo, esperando uma nova e comparando, mas nunca vai parar. Né? Ou seja, mais uma vez, a natureza das máquinas de Turing pode ser que não pare. Tá? E o contrário. Como é que eu sei que a partir de uma máquina de Turing eu consigo fazer qualquer enumerador? Simplesinho também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou listar todas as palavras, certo? De sigma estrela. Então, digamos que sigma seja 01. Então, quem é sigma estrela? É a palavra vazia, não é isso? É a palavra 0, a palavra 1, 00, 01 e por aí vai. Tá? Então, eu vou pegar todas as palavras de sigma estrela e vou botar numa lista ordenada. Tá? Aí eu vou fazer, na verdade eu começo aqui com S. Vamos tirar o epsilon só para simplificar aqui, tá? Mas eu posso começar com I igual a 0. Então, eu vou começar, vou fazer I, eu vou ignorar a entrada, ou seja, minha máquina não tem entrada, tá? O meu enumerador, desculpe, não tem entrada. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer I igual a 1, tá? Aliás, desculpe, eu posso incluir aqui o epsilon, tá? Isso aqui é o meu S1, isso aqui é o S2, isso aqui é o S3, aqui é o S4 e por aí vai, tá? Eu vou fazer I igual a 1. Aí eu vou rodar, a máquina de Turing já foi dada, tá? Eu vou rodar a máquina U e... Eu vou rodar a máquina M por I passos. I é igual a 1, eu vou rodar M um passo para a entrada de S1 até SI. Bom, como eu só estou rodando meu I é igual a 1, eu vou pegar a entrada S1, vou dar para M e vou rodar por um passo. Se M aceitar a entrada, certo? Que as chances são que não, eu imprimo a palavra na impressora lá. Se não aceitar, eu repito. Vou fazer I igual a 2. E vou rodar M por 2 passos para a entrada S1 e 2 passos para a entrada S2. Se ele aceitar S1 ou S2 rodando 2 passos, ele imprime. Depois eu vou fazer I igual a 3. E vou rodar M por 3 passos com S1, depois 3 passos para S2 e depois 3 passos para S3. Eu estou resetando. De um para o outro, obviamente, eu reseto, né, a máquina. E se ela aceitar S1, S2 ou S3 com 3 passos, imprime. Depois vou fazer para I igual a 4, depois para I igual a 5, e vou repetindo. Ou seja, eu consigo, a partir da máquina de Turing, construir um enumerador, e você pode ver facilmente que esse enumerador não para, né? Até mesmo porque é da natureza do enumerador não parar. Se a sua linguagem é uma linguagem infinita, ele vai continuar executando indefinidamente. Toda vez que ele encontra uma palavra que pertence à linguagem, ele imprime, né? E eu consigo também, a partir do enumerador, fazer uma máquina de Turing. Ou seja, máquinas de Turing e enumeradores são máquinas que são equivalentes. Joia? Fácil aceitar isso? Sim ou não? Sim. Joia. Então vou tomar a resposta do Matheus como sendo representativa dos 6 alunos que estão aqui. Tá? Beleza, então a gente está falando de máquina de Turing, a gente sabe que existem máquinas de Turing que sempre param, certo? E essas máquinas
geram uma classe de linguagens que eu chamo de Turing decidível ou linguagens recursivas, e eu sei também que tem máquinas de Turing que às vezes não param, que entram em loop, tá? E essas outras máquinas de Turing definem a classe das linguagens que são Turing reconhecíveis ou simplesmente recursivamente enumerável ou recursiva, tá? Lembre, recursivamente enumerável está falando de quê? Está falando de máquinas que podem entrar em loop. Decidível está falando de máquinas que não entram em loop, tá? E tudo que é decidível também é recursivamente enumerável, tá? Está incluído. Por quê? Porque o que é decidível, ele está englobado na definição de aceitar, ele é um conceito menos forte do que não rejeitar, né? Bom, beleza. Tudo isso para a gente chegar na segunda pergunta, certo? Quão poderoso efetivamente é uma máquina de Turing? Não é isso? Então, obviamente, se eu estou dizendo que máquina de Turing é equivalente a um computador, a um programa de computador, toda máquina de Turing tem um programa de computador equivalente e vice-versa, certo? Ou seja, um programa de computador nada mais é do que uma máquina de Turing implementado numa outra linguagem que não a linguagem de estados definidos por máquina de Turing. Então, o que é que dá para fazer com máquina de Turing? Muita coisa interessante, né? Mas, como a gente já viu, com o problema da conjuntura de Collides, não dá para resolver absolutamente tudo com máquinas de Turing. Então, algumas coisas eu tenho respostas que são apenas parciais, tá? E outras coisas eu simplesmente não tenho resposta. Eu não tenho como responder algumas perguntas usando máquina de Turing. Por exemplo, eu falei ainda agora, e isso é assunto da próxima aula, os detalhes disso. Mas eu já falei, né? Então eu vou relembrar que eu não tenho como saber se uma máquina de Turing entrou em loop ou não. Eu não consigo responder essa pergunta. Tá? É um problema sem solução e assim, ele não tem solução nem parcial. Tá? Bom, a gente cai agora num negócio chamado conceito do que é uma computação efetiva. Tá? Então, um método efetivo de computação é uma forma de computar alguma coisa que tem as seguintes características, certo? Primeiro, consiste de um conjunto de passos. Ou seja, toda computação, ele consiste de uma sequência de passos. Se você pensar num autômato finito, eu só estou definindo os passos que o autômato tem que seguir, né? Eu estou usando o diagrama de status para expressar esses passos, mas ele tem lá um conjunto de passos que você vai seguir. A máquina de Turing não é muito diferente, né? Eu tenho regras bastante claras que definem como você vai de um passo a outro. Eu tenho minha função de transição. Quando você está no computador, vocês devem lembrar lá de introdução à computação de IC que vocês pagaram, que o meu programa de computador ele é carregado na memória em termos de instruções, não é isso? E a CPU vai carregar uma instrução por vez na CPU, vai executar e vai para o passo seguinte. Às vezes, esse passo diz que é para você voltar para um passo anterior. Você tem um loop, né? Então, você tem os passos bem definidos. Além de você ter a listagem dos passos, você tem as regras que dizem como você vai de um passo a outro, que é a sua função de transição, quando a gente fala de máquina de Turing ou de autômatos, certo? Qualquer computação, ele gera uma resposta, certo? E ele faz isso em um número finito de passos. Para ser efetivo, o que eu estou dizendo é que minha máquina tem que parar. Porque se ela entra em loop, ela não é um método tão efetivo assim, né? Mais ou menos. Mas enfim. E eu quero que minha computação ela gere uma resposta e ela gere a resposta correta.
né? Então, para o método ser efetivo, ele tem que ter essas 4 características, ou seja, tem que ter um conjunto de passos, as regras que governam os passos são bem definidas, certo? Você sabe como ir de um passo a outro, a sua computação gera uma resposta e essa resposta está correta. Porque se não tiver essas 4 coisas, o seu método de computar não é tão efetivo assim. Joia? Note que eu estou falando aqui, eu não gero sempre a mesma resposta, eu gero a resposta correta. Tá? Por quê? Porque o seu método de computação tem fatores que são aleatórios dentro dele, pode ser que por mesma entrada ele vá gerar uma resposta ou outra, certo? Dependendo do fator aleatório que você está introduzindo lá. Mas, assim, levando em consideração o fator aleatório, a resposta vai estar correta. Joia? Observe que esse negócio aqui é bastante informal, né? É só blá blá blá. Cadê a matemática que define isso? Bom, não tem, certo? Isso é o que a gente espera de um método efetivo, não é afetivo, é efetivo de computação. Isso aqui descamba num negócio chamado a tese de Church-Turing, tá? Então, nos anos de 1900 antigamente, eu acho que foi na década de 30, certo? Esses 2 caras aqui, Alonzo Church e Alan Turing, eles estavam debruçados sobre esse problema de como computar coisas, certo? E eles chegaram a modelos de computação que não são iguais, mas são equivalentes entre si. Alan Turing criou esse negócio chamado máquina de Turing, certo? E Alonzo Church criou um negócio chamado, salvo engano, lambda cálculo, certo? O cálculo lambda, que é uma notação algébrica para você fazer a computação utilizando essa notação algébrica. Eu posso estar falando besteira e vai ficar gravado para a posteridade, mas salvo engano é isso. Tá? E tempos depois, percebeu-se que essas coisas são equivalentes, elas dizem respeito ao mesmo conjunto de problemas. Que conjunto de problemas é esse? As linguagens Turing reconhecíveis, as linguagens recursivamente enumeráveis, certo? E tudo que eu consigo decidir com a máquina de Turing, ou seja, tudo que é decidível, eu também consigo decidir com uma determinada subclasse lá do meu cálculo lambda. E se o negócio é Turing reconhecível, ele só é reconhecível pelo cálculo lambda também. Ou seja, eles compartilham as mesmas características e tratam exatamente da mesma classe de problema. Tá? Esse negócio, essa equivalência, descambou a uma coisa que é conhecida como a tese de Church-Turing, certo? E a tese de Church-Turing diz o seguinte, diz que todo método efetivo de computação, o que é efetivo? Conjunto de passos, certo? Regras que governam como você vai de um passo a outro, né? Eu obtenho uma resposta e a resposta está correta. Então, todo método efetivo de computação é equivalente à máquina de Turing ou menos poderoso do que máquina de Turing. Ou seja, máquina de Turing é o modelo matemático mais poderoso que a gente tem para realizar computações. A gente não consegue, não conhece nada que é mais poderoso do que máquina de Turing. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para qualquer método efetivo de computação, certo? Se ele for equivalente à máquina, se eu pegar qualquer problema, ele só vai ser resolvido por esse método se também for resolvido por máquina de Turing. Porque se uma máquina de Turing não consegue resolver um determinado problema, eu não tenho nenhum outro método que consegue resolver aquele problema. Porque as máquinas de Turing são o método efetivo mais poderoso que conhece. E todos os outros ou são equivalentes à máquina de Turing, certo? Ou é menos poderoso do que uma máquina de Turing. Joia? E aí a gente cai nesse diagrama aqui, certo? Em que a gente tem as linguagens regulares, aqui na área verde, as linguagens livres do contexto, certo?
e as linguagens que são reconhecidas por qualquer máquina factível, ou seja, qualquer máquina que eu consiga fazer. Uma máquina que faz uma computação efetivamente, tá? Bom, linguagem autômato finito é um modelo efetivo de computação. E autômato de pilha também é um modelo efetivo de computação. Se eles são menos poderosos, assim, se eles são, no máximo, iguais à máquina de Turing, e eu sei que tem problema que eu não faço com linguagem regular, e tem problema que eu não resolvo, que não são livres do contexto, que eu não resolvo com autômato de pilha, ou seja, tem problema que eu não resolvo com autômato finito, tem problema que eu não resolvo com autômato de pilha, mas eu resolvo com máquina de Turing. Ou seja, essa classe das linguagens que podem ser reconhecidas por uma máquina efetiva, elas efetivamente são maiores do que essas outras duas classes aqui, né? A das regulares e a das livres do contexto. Joia? Que classe é essa? São as linguagens Turing reconhecíveis, certo? Então, as linguagens Turing reconhecíveis é a maior classe de linguagens, certo? Que a gente consegue tratar, tá? A maior classe de linguagem que a gente consegue tratar com algum programa de computador é exatamente essa classe aqui, cadê? Das linguagens Turing reconhecíveis. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque o que é que eu tenho aqui fora? O que é que está aqui fora? O que é que está na área cinzenta? O que está na área cinzenta são todos os problemas que eu não consigo tratar. Eu não consigo tratar alguns problemas com máquinas de Turing. O que significa que tem problemas que eu não consigo tratar computacionalmente. Não tem como. Tá? A minha teoria, ela diz que eu não consigo e efetivamente eu não consigo fazer programas de computadores que resolvem os problemas que estão aqui nessa área cinzenta. Certo? E mais, dentro das minhas máquinas de Turing, eu tenho uma subclasse, que são as linguagens Turing decidíveis, ou linguagens recursivas. O que quer dizer que entre o que é livre do contexto e o que é recursivamente enumeráveis, eu tenho uma outra classe de linguagens, certo? Que é o que é recursivo. E o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que problemas que estão aqui nessa área, certo? São problemas que eu consigo fazer uma máquina de Turing que decide o problema, ou seja, a máquina sempre vai parar. Entretanto, o que está aqui na área, vamos mudar a cor, laranja, certo? O que está aqui, beleza? O que está na área laranja, são problemas que a máquina entra em loop, eventualmente. Certo? Para algumas entradas ela entra em loop. Ela não entra em loop para todas, ela entra para algumas. Quais são as entradas que ela não entra em loop? O problema pode estar aqui, né? E eu fiz uma máquina que entra em loop, mas o problema está aqui. Mas se está aqui, ela sempre vai parar. Se o problema está aqui, né? O problema pode estar aqui. Eu falei bobagem. Agora vou até apagar isso aqui. Meu problema pode estar aqui. Essa é a minha classe de linguagem. É a minha linguagem, tá? É a minha máquina, desculpa. A minha linguagem está aqui. E, como é Turing reconhecível, para algumas entradas, a máquina que reconhece essa linguagem, que enumera, na verdade, ela para outras entradas, a máquina entra em loop. Ao passo que, se minha linguagem estiver aqui, certo? A máquina que reconhece essa linguagem sempre vai parar. Tá claro isso para vocês? Tá sim, professor. Qual é a grande Ficou mensagem? claro. Qual é a grande mensagem que vocês adquiriram daí? Me digam aí, o que foi que vocês entenderam de principal até agora? Uma frase. A grande mensagem é o seguinte:
Existem programas de computador, existem problemas, certo? Que eu só posso resolver parcialmente. Porque para algumas entradas, o meu programa de computador não vai parar, ele vai entrar em loop. Tá? Existem alguns problemas que eu só consigo resolver parcialmente. Eu não consigo resolver ele totalmente. E mais do que isso, tem problema que eu simplesmente não consigo resolver. E que problemas são esses? O que está aqui, as linguagens que estão aqui na área cinzenta. Então, se a linguagem estiver na área cinzenta, eu não consigo resolver essa linguagem com um programa de computador. Eu não consigo resolver com uma máquina de Turing. Joia? Professor, a minha Bom, dúvida era, tipo, como é que eu consigo saber esses tipos de problema que você fala que não são resolvíveis por uma máquina de Turing, seriam problemas que precisariam de um número de passos infinitos? não, Ou, tipo, não o são, que é que ele precisa para ele não não são um ser número de passos resolvível? infinitos. Simplesmente eu não sei. Eu não sei. Olha só, a conjectura de Collatz. São 5 passos lá. Vou pegar aqui. Não. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Quando eu falei da conjectura de Collatz, eu mostrei um algoritmo que resolve a conjectura de Collatz. Né? Uhum. Então, o que danado que eu tinha lá? Se o computador ajudar esse troço aqui a abrir, era bom demais, né? Acho que era mais fácil eu ter voltado. Tchazão. Então, vamos lá. Eu recebia, vou botar aqui. Vou botar. Foi. Meu algoritmo N igual a o input, certo? O que eu li da entrada. Chamei aqui, método da entrada. Então eu vou fazer. Enquanto N, N for diferente de 1, o que é que eu faço? If N. Estou tentando fazer aqui N. Vou botar par, mas saber se o número é par e pegar o resto da divisão, não é isso? Eu vou dizer que N é igual a N dividido por 2. Se não, N igual a 3 vezes N mais 1. Mas nesse caso, esse problema ainda é parcialmente resolvível, né? Vamos Não lá, para todos calma, os casos, mas, calma, tipo, calma. Vamos lá. Isso aqui é o algoritmo para ver se um determinado N converge ou não converge para 1. Certo? ok. Quantidade de passos é finita? Sim, sim, definido pelo algoritmo, sim. Beleza. Eu tenho a minha quantidade de passos é finita. As regras de eu ir para um passo para o outro estão bem claras. Uhum. Ele computa o que você quer. Talvez sim, ou talvez não. Talvez sim, talvez não. Bom, mas se ele obtiver a resposta vai estar certa. Ou ele pode entrar em loop ou até rejeitar alguma Certo? coisa, né? Mas esse Enfim. método aqui, ele é efetivo. Tá? Quer dizer, eu não posso aqui estar falando de método efetivo, porque quando eu falo de métodos efetivos, eu estou falando do tipo de máquina que faz aquilo, e não de uma máquina em concreto. Certo? Eu estou usando uma licença poética aqui para dizer que efetivamente esse negócio aqui consegue computar se um número converge para 1 ou não na série de colapso ou não. Tá? É justo. Ele consegue calcular a série. Pode ser que não pare. Eu não vou ter sempre a resposta de se converge ou não, mas ele calcula a série. Beleza? Então, isso aqui é finito. Certo. Está aqui dentro. Tá? Isso aqui vai estar aqui. Nessa Uhum. área laranja necessariamente. O ponto é que as coisas que estão aqui, eu não consigo fazer
nem sequer aquele algoritmo. Um algoritmo daquele tipo, que vai resolver parcialmente o problema. Eu não consigo. Simplesmente não consigo. Não dá para fazer. Tá? Um exemplo que eu falei aqui, é porque esse assunto é o assunto da próxima aula, tá? Então eu não quero entrar muito em detalhe, porque tem muito detalhe técnico que é um pouquinho chato. E não faz sentido falar agora. Mas se eu não consigo fazer uma máquina de Turing que recebe uma outra máquina de Turing qualquer e responde se essa máquina para ou não para uma determinada entrada. Imagine que eu consiga fazer, tá? Eu consigo criar uma máquina de Turing que recebe outra e vai responder se aquela máquina para ou não para determinada entrada. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de MT de OLATS, tá? Aí eu vou fazer uma outra MT aqui, MT, e eu vou passar para ela uma MT qualquer, uma MTU, e uma entrada qualquer, certo? Fiz a máquina, ela recebe esses dois parâmetros. Ela recebe uma máquina qualquer, MTM, tá? E um MT qualquer, vou chamar de M aqui, e recebe uma entrada. Aí digamos que eu chame a MTU, eu vou executar a MTU com o quê? Com a MT de Colapse e uma entrada N que eu quiser. Se eu conseguir fazer essa máquina, certo? Essa máquina vai executar M com entrada W e vai responder se M aceita ou rejeita W. Ela não vai executar M, certo? Ela vai pegar M e vai pegar a entrada W e vai analisar se M aceita ou rejeita W, sem necessariamente executar M. Se eu conseguir fazer essa máquina U aqui e botar ela para rodar com a entrada, esse programinha aqui na entrada, e um N qualquer, o que eu estou efetivamente respondendo é se, o que eu vou conseguir responder é se o algoritmo de Colapse vai parar sempre ou não. Tá? Eu não consigo fazer essa máquina. Essa máquina não existe. Tá? Essa é uma máquina que não existe. Eu posso criar ela conceitualmente, mas efetivamente eu não consigo fazer essa máquina, porque a máquina não existe. Tá? Então, Sim. vão ter máquinas, vão ter problemas, certo? Que. Bora, meu filho. Vão ter problemas que estão aqui na área cinzenta, e como eles estão na área cinzenta, não existem máquinas de Turing que resolvem esse problema, nem sequer parcialmente. Tá? A gente vai falar em detalhes sobre isso na próxima aula. Mas isso é um fato. Entendi. Tá? E como a gente sabe se o problema está aí ou não, é exatamente o que a gente vai discutir na próxima aula, tá? Quarta-feira. Justamente essa máquina que o senhor descreveu aí, esse problema, tá justamente nessa área Exatamente. cinzenta. Exatamente. Entendi. Então, Entendi. algumas propriedades dessas classes de linguagem que eu falei, certo? As linguagens recursivas são fechadas sob união. Deixa eu trocar aqui. Não gosto mesmo. Ver-limão, mas não, eu prefiro vermelho. União, interseção, complemento, concatenação e estrela. Tá? Vocês lembram que a classe das linguagens livres do contexto não são fechadas sobre todas essas operações, né? Curiosamente, as linguagens recursivas são fechadas sobre todas essas operações. Ao passo que as linguagens recursivamente enumeráveis, tá, não são fechadas sobre a operação de complemento. E como complemento pode ser definido em termos de diferença, consequentemente nem a diferença, certo? Tá aqui. A diferença pode ser definida como
A interseção do complemento L1 menos L2 é definido como a interseção de L1 com o complemento de L2. E o complemento de uma linguagem é o quê? É o sigma estrela menos essa linguagem. Ou seja, complemento e interseção são dois conceitos que estão atrelados, né? Um pode ser definido em função do outro. Então, as linguagens recursivas são fechadas sobre todas as operações, mas as recursivamente enumeráveis não são fechadas por complemento nem por diferença, certo? O que quer dizer que, se uma linguagem é recursivamente enumerável, certo? Então, o complemento dela é recursivamente enumerável se e somente se essa linguagem também é recursiva. Certo? Voltando aqui, vamos apagar aqui um bocado de coisa. Certo? O que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tiver uma linguagem L1, certo? E L1 for recursivamente enumerável, se L1 estiver aqui, minha linguagem L1 está aqui, significa que o complemento de L1 está nessa área. Tá? Porque se o complemento de L1 estiver aqui, também, certo? Digamos que o complemento de L1 está na área laranja. Se o complemento de L1 está na área laranja, eu tenho uma máquina que reconhece esse e reconhece esse. Então eu posso executar as duas máquinas e decidir se a máquina aceita ou rejeita. Tá? E eu construo uma máquina que decide efetivamente L1. O que vai significar que L1, na verdade, ele tem que estar aqui. Tá? Então, vou chamar aqui de L2, certo? E L2 barra. Então, se o complemento de uma linguagem e a linguagem são reconhecíveis, é porque, na verdade, essas duas linguagens são recursivas. Tá? Então, uma linguagem qualquer, ou ela e o complemento, ou estão aqui na área amarela, ou seja, ou elas são recursivas, ou se uma é recursivamente enumerável e não é recursiva, o complemento dela não é nem sequer recursivamente enumerável. Entenderam? Sim. Então, se a linguagem e o complemento são recursivamente enumeráveis, o que eu estou dizendo é que elas são recursivas. Agora, se a linguagem é recursivamente enumerável e ela não é recursiva, ou seja, ela está aqui na área laranja, o complemento dela tem que estar aqui na área cinzenta. Joia? Isso é importante, tá? Esse resultado é um resultado importante. Bom, linguagens recursivas, fechadas sobre tudo. Linguagem recursivamente enumerável não é fechada por complemento, certo? E mais, se L é recursivamente enumerável, então o complemento de L só é recursivamente enumerável se e somente se L também é recursiva. Tá? O que vai significar que L barra também vai ser recursiva. Joia? Então, voltando um pouquinho àquele assunto da tese de Church-Turing, certo? A tese de Church-Turing, ela nos permite dar descrições de alto nível para as máquinas de Turing. Por quê? Porque todo método efetivo de computação ou é equivalente à máquina de Turing ou é menos poderoso do que a máquina de Turing, certo? Então, eu posso descrever máquinas de Turing fazendo pseudocódigo. Eu não preciso realmente
fazer o diagrama de estados da máquina de Turing para descrever como ela funciona, certo? Eu posso fazer o seguinte: num template geral, eu posso definir uma máquina de Turing tipo, sobre a entrada W, faça alguma coisa útil com W. Por exemplo, sobre a entrada W, repita. Faça o seguinte, repita. Se o comprimento de W for menor ou igual do que 1, aceite. Se não for menor ou igual do que 1, o que é que eu vou fazer? Se o primeiro e o último símbolo são diferentes, ou seja, eu tenho aqui um X, que é um símbolo, pode ser 0 ou 1, tenho aqui um W' e tenho aqui um Y que pode ser 0 ou 1, certo? Então o que é que eu estou dizendo aqui? Que se X for diferente de Y, rejeite. Se não, se X for igual a Y, eu vou para o passo 4 e eu vou fazer W igual a W', ou seja, eu vou apagar o X e vou apagar o Y, vai sobrar só o miolo e vou repetir. E vou ver de novo se o comprimento de W é menor ou igual a 1. Se for menor ou igual a 1, aceite. Se não for, faça esse negócio aqui de novo. Qual é a linguagem que essa máquina de Turing computa? E aí, pessoal, qual é? Eu estou olhando o primeiro símbolo, estou olhando o último. Se forem iguais, eu removo eles e olho de novo. O primeiro e o último, o primeiro e o Verifica se é último, palíndromo. eu estou verificando se W é igual a WR. Ou seja, se a palavra W é um palíndromo. E eu posso descrever minha máquina de Turing usando isso sem precisar fazer o danado lá do diagrama de estados. Por quê? Porque todo método efetivo de computação é equivalente à máquina de Turing ou menos poderoso do que a máquina de Turing. Então, qualquer coisa que eu faço com pseudocódigo, certo? Desde que eu só faça coisas, só dê instruções que são factíveis de serem feitas por uma máquina de Turing, tá? É válido. Eu posso escrever de outra forma. Construa V sendo o reverso de W. Se V igual a W, aceite, se não, rejeite. Eu consigo fazer isso com a máquina de Turing. Sobre a entrada W, verifique se W é um palíndromo, aceite, se não, rejeite. Isso é uma ordem, é uma instrução que é factível de ser feita por uma máquina de Turing. Então, isso seria uma descrição válida para uma máquina de Turing. Outro exemplo. Sobre a entrada W, verifique se W está no formato 0N, 1M, 2P. Se não tiver, rejeite. Se tiver, verifique se N vezes N igual a P, e se for, aceite, se não, rejeite. Ou seja, eu estou vendo se essa conta aqui está certa, né? Isso é uma conta de multiplicação que tem um resultado. N vezes M igual a P. Eu posso descrever minha máquina dessa forma. Não preciso fazer o diagrama de estados, nem preciso dizer como ela se comporta sobre a fita. O nome disso é abstração. Tá? Eu estou abstraindo a forma como eu resolvo o problema, como eu descrevo a solução do meu problema. Isso é uma ferramenta muito importante em computação e engenharia de uma forma geral. Tá? Mesma coisa. Veja se N mais M é igual a P. Se tiver, aceite, se não, rejeite. E eu antes olhei se estava no formato. Certo? Eu posso ir além. Eu posso dizer que sobre a entrada 1 mais 1 elevado a n mais 1 elevado a m igual a 1 elevado a p, ou seja, eu já estou formatando a entrada. Com a entrada formatada, eu já digo, a entrada está no formato certo. Verifica a conta. Se tiver certo, aceite. Se não, rejeite.
Todas essas coisas eu posso fazer. Qual é a regra de ouro? Eu só posso colocar instruções de coisas que eu sei que eu posso fazer com a máquina de Turing, certo? Se eu sei que eu não posso fazer uma coisa com a máquina de Turing, ou eu não sei se eu posso, então essa coisa não pode ser usada como instrução. Joia? Ou seja, fazer máquina de Turing, essencialmente, é fazer pseudocódigo. Você só coloca em pseudocódigo coisas que você sabe que vai conseguir transformar em instruções em C, ou em Java, ou em Python. Não é? Porque se você botar uma instrução, uma coisa no pseudocódigo que você não consegue implementar na linguagem que você está fazendo, o seu pseudocódigo tem um grande problema, concorda? Isso tudo desaba numa coisa extremamente importante. Máquina de Turing é a formalização do conceito de algoritmo. Certo? Então, algoritmos são coisas que a gente usa, a humanidade usa há centenas de anos, talvez milhares de anos, mas nunca foi formalizado. Ele foi formalizado, certo, em termos em termos matemáticos, apenas na década de 30. Uma máquina de Turing, certo, é um algoritmo. Então, quando você descreve um algoritmo, o que você está fazendo é descrever o comportamento de uma máquina de Turing. Máquina de Turing e algoritmos são a mesma coisa. Tá? O conceito de máquina de Turing é o que captura formalmente, matematicamente, a noção de algoritmo. Joia? Tudo já passou. Tranquilo? Bom, então a aula por hoje termina aqui. A gente ainda vai corrigir os exercícios, obviamente. Mas a aula termina e na aula que vem a gente vai apresentar um negócio chamado máquina de Turing universal, tá? Que é uma coisa muito importante. A gente vai apresentar o problema que não dá para computar, que é o problema da parada, e vai ver como é que isso se relaciona com outros problemas que não podem ser computados, tá? E aí a gente apresenta o conceito de decidibilidade e vamos encerrar o curso na aula que vem. Joia? Então vamos para os exercícios aqui, tá? Deixa eu fechar, não preciso mais disso. Aqui, deixa eu aumentar, tá? Para a gente poder vir ver os exercícios. Então só tinha pergunta teórica, não tinha nada do outro mundo. Mas são perguntas conceituais que são relevantes para você entender o mundo que a gente está situado, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Considere a linguagem A elevado a P, em que P é um número primo, ou seja, eu quero saber se eu tenho uma sequência de número primo de A, e marque a alternativa correta. L é regular, mas não é livre do contexto. Vocês acham que L é uma linguagem regular? Sim ou não? Acho que não. Certo. A resposta certa é não. Para ter certeza que ela não é regular, certo? A gente teria que fazer a prova usando o lema do bombeamento, tá bom? Mas o sentimento é que não, né? Porque me parece fazer muito sentido. Se eu pegar um N que é primo qualquer, né? Eu não tenho como garantir que no meu bombeamento lá, com 1, 2, 3, eu sempre vou gerar uma palavra que vai ter comprimento primo. Né? Isso não entra muito bem, não parece fazer sentido, até mesmo porque os primos podem ser infinitamente grandes. Né? Eu não tenho, até onde eu sei, a gente não sabe se existe o maior número primo possível. L é livre do contexto, mas não é regular.
Não. Acho que não. Não, né? Possivelmente, pelo menos, a gente tem um lema do bombeamento para linguagens livres do contexto também, que a gente poderia usar para provar, certo? Mas ele também não é livre do contexto. Se você tentar fazer uma gramática livre do contexto que gera números primos, você vai dar com os burros na água, certo? Você não vai conseguir. Então, L não é reconhecida por nenhuma máquina de Turing. Lembre, reconhecido significa que é recursivamente enumerável. Decidível significa que sempre para. Reconhecível não necessariamente. Então, L é reconhecida ou não por uma máquina de Turing? Acho que sim. Eu também acho que é, né? Por que eu acho que é? O que é que faz vocês pensarem que é? Porque tem um algoritmo para você saber se o número é primo ou não. Se tem um algoritmo, então é possível fazer. Se tem um algoritmo, existe a máquina de Turing que reconhece aquilo. Máquina de Turing e algoritmo são a mesma coisa. Então, se você consegue fazer um programa de computador que resolve o problema, é garantido de que a linguagem daquele problema é Turing reconhecível, pelo menos. Certo? E se seu programa sempre para, é Turing decidível. Então, letra D também não. Ou letra C, desculpe. Letra D, L não é regular nem livre do contexto, mas é reconhecida por alguma máquina de Turing. A gente sabe que dá para fazer uma máquina de Turing que reconhece. Então, opção correta, letra D. Beleza? Segunda. Seja L1 uma linguagem recursiva e L2 uma linguagem recursivamente enumerável, mas que não é recursiva. Então, o que eu estou dizendo é que eu tenho uma linguagem L1, eu tenho aqui regular, tá aqui. Linguagem livre de contexto, tá aqui. Linguagens recursivas, tá aqui. E linguagens enumeráveis ou recursivamente enumeráveis, tá aqui. Eu estou dizendo que L1 é recursiva. Então, L1 está aqui. E estou dizendo o que mais? Estou dizendo que L2 é recursivamente enumerável, mas não é recursiva. Então, L2 está aqui. E ele está perguntando sobre o complemento de L1 e o complemento de L2. Pergunta: o complemento de L1 é recursivamente enumerável ou é recursivo? Porque a Onde é gente tem que que saber, tipo, onde é que está aqui no meu diagrama o complemento de L1? Tá ali Essa é a pergunta. do numerável também. Aqui, Não é o de ali? ele está aí dentro, mas não nessa área. Ele está nessa área. O complemento de L1 é recursivo. As linguagens recursivas são fechadas por todas as operações, inclusive o complemento. Certo? Então, se uma linguagem é recursiva, o complemento dela tem que ser recursivo também. Certo? Está dentro do recursivamente enumerável. Mas está dentro, o mais certo é estar aqui, nessa outra área. E o complemento de L2? Seguindo a mesma ideia, só falando numerável. Né? Seguindo a mesma ideia, mas a mesma ideia está errada. Eita. Então, vamos lá. Se o complemento de L2 for recursivo, certo? Significa que L2 teria que ser recursivo também. Mas L2 eu disse que não é recursivo, é recursivamente enumerável. Então o complemento de L2 não está aqui.
certo? Se o complemento de L2 for recursivamente enumerável, significa que L2 e o complemento dele tem que ser recursivo, certo? Porque tem um teorema que diz que L2, se uma linguagem L é recursivamente enumerável, certo? Então, o complemento de L só é recursivamente enumerável se e somente se L for recursiva. Se L for recursiva, certo? Ou seja, se for decidível. Aliás, desculpa, aqui eu botei recursivo, mas aqui é decidível, certo? Recursivo e recursivamente enumerável é a mesma coisa. Aqui é decidível. Anotei errado, tá? Então, L2 não pode ser recursivamente enumerável também. Porque se L2 for recursivamente enumerável, se o complemento de L2 for recursivamente enumerável, significa que L2 tem que ser recursiva. Tá? Tanto L2 quanto o complemento precisam ser recursivos, porque tem um teorema que diz isso. Tá? E a gente vai ver exatamente o porquê na próxima aula. Significa que, se ela não está aqui, o complemento de L2 só pode estar aqui fora. Joia? Então, voltando aqui para a questão. Complemento de L2 não é recursivamente enumerável. Não é. A letra A está certa. Complemento de L1 é recursiva. Aliás, não, eu falei é recursivo, é decidível. Recursivamente enumerável é que não é decidível. Complemento de L1 é recursivo. Bom, L1 é recursivo, então o complemento de L1 também é recursivo. Complemento de L2 é recursivo. Não, a gente já sabe que não, por quê? Primeiro, porque a classe das linguagens recursivamente enumeráveis não é decidível, certo? E tem um teorema que me diz que se uma linguagem e o seu complemento são uma linguagem recursivamente enumerável, o seu complemento só é recursivamente enumerável se, somente se, ele também for recursivo, ou seja, se L e o complemento de L forem recursivos. Então, para uma linguagem ser recursiva, o complemento dela tem que ser recursivo também. Tá? Então, L2 não, o complemento de L2 não pode ser recursivo porque L2 não é recursiva. Ela só é recursivamente enumerável, certo? E o complemento de L2 não pode ser recursivamente enumerável, porque se o complemento de L2 for recursivamente enumerável, significa que L2 e seu complemento são recursivas, mas L2 não é recursiva. Então C e D não são. Joia? Beleza? Número 3. Beleza, professor. Com respeito aos possíveis resultados para a execução de uma máquina de Turing, MT, sobre uma determinada entrada. Qual é a opção? Falsa. A MT pode entrar em loop e não parar nunca? É uma possibilidade? É, É. mas era verdadeiro, nunca. Essa sentença é verdadeira. Eu estou procurando a falsa, né? Então, mas isso é verdade. Então, é da natureza das máquinas de Turing que elas podem entrar em loop e não parar nunca. A máquina de Turing pode parar e aceitar a entrada? Pode. Isso é Pode. verdadeiro. Eu não sei se vai parar ou não, porque eu não sei qual é a entrada e eu não sei qual é a máquina. Mas pode ser que isso aconteça. A MT para modificando a entrada? Não. Eu não posso afirmar isso, porque eu não sei se a máquina para ou não para aquela entrada. Eu não sei nem se ela vai modificar, porque eu não sei qual é a máquina. Então, essa aqui está errada. Né? A MT pode parar e rejeitar a entrada? Verdadeiro. Pode, né? Então, nota só, as que são corretas têm essa palavra. Pode, pode, pode. Porque eu não tenho garantias que faz. Ela pode fazer isso. Né?
Se eu tivesse aqui botado, a máquina de Turing pode parar modificando a entrada? Pode. Eu não sei qual é a máquina, não sei qual é a entrada, pode ser. Então, seria nenhuma das alternativas. Mas aqui não tem um pode. Então, essa aqui está errada. Beleza? E por fim, para a gente concluir, notem que a aula foi leve, mas o conteúdo é denso, tá? E a gente já vai com 1 hora e 50 minutos, quase. Essa é uma questão legal. Ninguém sabe se P igual a NP. Então, vocês devem ter alguma familiaridade com o problema de P igual a NP, certo? Vocês sabem do que se trata, não sabe? Sim ou não? Sabe? Eu acho que sabe. Ou já ouviu falar, pelo menos. Então, ninguém sabe se P é igual a NP. E considere agora a linguagem L, certo? Que é definida da seguinte forma. Se P é igual a NP, L é igual a 0 ou 1 estrela. Se não, se P for diferente de NP, L é igual a linguagem vazia. Tá? Minha pergunta é: qual dessas alternativas aí está correta? E por quê? O que é que vocês acham? Eu me lembro que essa aí eu chutei, Certo? porque eu me lembro ter visto no seu slide uma versão diferente da mesma coisa. Acho que você colocou no. Aí eu vi que ela poderia ser recursiva. E acertei. Isso foi mais ou menos um chute. Foi uma noção que eu tive e coloquei. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que, em vez de chutar, vocês não procuram na internet? O exercício não vale nota. O exercício é para você estudar, tá? Então você não precisa chutar. Você pode fazer uma busca lá no Google, no Bing, no DuckDuck, no seu site de pesquisa predileto, tá? Eu, pessoalmente, eu gosto do DuckDuck. Mas você pode fazer no site que você quiser e procurar a resposta e tentar entender o problema, tá? Então, essa é a primeira dica. Não é puxão de orelha, não. É uma dica, procure. Quando estiver respondendo a prova, não chute, não. Procure no Google a resposta, tente entender, tá? É importante, no final das contas é importante. Então, a resposta correta aqui é que L é recursivo, tá? L é uma linguagem recursiva. Mas eu não sei se P é igual a NP. Como é que eu decido isso? Como é que eu vou? Se eu não sei, isso não deveria ser ou recursivamente enumerável ou não deveria ser nem recursivamente enumerável? Eu consigo responder a pergunta se P é igual a NP se essa linguagem for recursiva? Né? Então, observe o seguinte. Não importa se P é igual a NP ou não. Em qualquer um dos casos, L é uma linguagem regular. Eu consigo fazer um autômato que reconhece 0 ou 1 estrela, um autômato finito. É um autômato com um estado. Você consegue fazer um autômato assim. Um loop, e esse estado é um estado de aceitação. Eu consigo fazer um autômato finito que reconhece a linguagem vazia, ou seja, não reconhece nenhuma palavra? Consigo, né? É o mesmo autômato, só que o estado não é estado de aceitação. Então, eu não estou perguntando se P é igual a NP. Eu estou dizendo que tem uma linguagem, certo, que é definida como 0 ou 1 estrela, se P for igual a NP, ou é definida como conjunto vazio, se P for diferente de NP. Em qualquer um dos dois casos, essa linguagem é uma linguagem regular. Então, L é uma linguagem regular. Se ela é uma linguagem regular, ela é, por definição, uma linguagem recursiva. Certo? Porque ela está numa subclasse lá dentro.
Joia? Então, a letra B aqui é a resposta correta. Ok. Ok? Então, e não importa se P é igual a NP, porque não é que eu tenho uma máquina de Turing que diz, se P é igual a NP, faça isso, se não, faça essa outra coisa. Não, eu tenho uma máquina que faz o que está aqui em cima ou uma máquina que faz o que está embaixo, porque L ou é isso ou é isso, dependendo de se P é igual a NP. Mas não importa se P é igual a NP ou não, L vai ser regular. Joia? Eu não estou respondendo perguntando se P é igual a NP. Eu estou perguntando se a minha linguagem é regular ou não. Em qualquer um dos dois casos ela vai ser. E eu não consigo responder a pergunta se P é igual a NP com base na linguagem. Tá? Por quê? Porque as duas linguagens são regulares. Então, se eu tivesse uma situação em que a linguagem seria 0 ou 1 estrela, se P é igual a NP, ou alguma coisa que não é recursivo, que não é recursivamente enumerável, caso contrário, certo? Aí a situação seria diferente. Mas não, eu estou falando da mesma classe. Então, sempre cai no mesmo. Eu consigo responder a pergunta sobre L sem saber se P é igual a NP ou não. E eu não consigo, a partir de L, inferir o contrário. Tá? Porque eu pego L, mas pode ser um dos dois. Assim, os dois vão estar como recursiva. Então, eu efetivamente não sei qual vai ser o L. Joia? Então, perguntas. Vocês têm dúvidas? Entenderam tudo? Ficou claro a mensagem? Ficou sim, professor. Tem dúvidas? Sem dúvida, professor. Bom, então, se ninguém tem dúvidas, a aula termina por aqui. Foi uma aula bastante comprida. Apesar que eu acho que foi uma aula leve, né? Foi tranquilo hoje. E a gente se vê de novo quarta-feira que vem. Para encerrar o curso, um assunto de decidibilidade, beleza? Boa semana para vocês e bom final de semana aí. Até mais, professor. Até mais, Tchau. pessoal. Falou. É fácil.